Então, voltou a gravar. Então, a gente tinha parado aqui nessas datas, né? De primeiro momento, vamos deixar então, né, desse jeito, conforme a gente tinha combinado, para usar aquele recurso das ocorrências de contrato. E depois a gente vai validando aí, com o setor de implantação também vai te orientar em quanto que a gente pode fazer, tá bom? Ok. O atendimento técnico aqui, que é esse campo do lado, você pode ver que ele copiou basicamente o que estava antes aqui, né? Na primeira vez que eu preenchi o campo, que é para 2022. Por que ele copiou o que está aqui, tá? Porque basicamente quando você tem um contrato vigente, né? Aí vai depender do teu caso, né? Você continua, na vigência dele você inclui envio de remessa, manutenção, esse tipo de coisa. Então essa opção ela serve para quê? Para indicar para o sistema que vai ter assistência técnica para os equipamentos que estão lá no teu cliente. Tá? No teu caso isso acontece? Ou não tem assistência técnica? Não tem envio de remessa, por exemplo? Remessa só de, tu diz assim, de cartucho, coisa assim? Sim, tem. Tá, então isso precisa ficar marcado, tá bom? Tá. Aí no caso tá também por tempo determinado isso, né? Por tempo indeterminado. Enquanto tiver o contrato vigente ou em andamento, enfim, né? A gente tem obrigatoriedade de mandar toner e tudo mais. Perfeito. Tá. Aqui eu vou te dar uma dica, tá? Mas também ela é opcional, tá? Fica ao teu critério, mas na minha experiência eu vejo que é válido, tá? O que acontece? Lá no grupo a gente definiu que o dia de faturamento é dia 23, correto? Dia 23. Dia 23. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui também que a gente vai ter o fim desse contrato aqui no dia 23 ou deixar 18. Por que eu tô te falando isso? Porque provavelmente ele vai gerar... não, perdão. Confundi com uma outra parte aqui, esquece que eu ia te falar. É um pouquinho mais pra frente. Desculpa. Esquece que eu ia te falar. Depois a gente tem aqui o período, tá? Período é um período de reajuste, na verdade, né? Já ouviu falar do índice GPM? Sim, é o que a gente usa. Ah, ótimo. Então já vamos botar ele aqui, tá? GPM. Aí aqui é o período de reajuste, ou seja, a cada quanto tempo vocês fazem esse reajuste? Sabe me dizer quanto? Anual? Então é 12 meses mesmo. Reajuste porcentagem. Isso aqui pode deixar zerado, tá? Porque quando você for aprender... Isso, exatamente. Depende do dia, tá? Então, quando você for aplicar a renovação, o reajuste, perdão, dá pra você mudar esse valor na hora, tá? Aí na hora você muda o valor e faz o reajuste, tá? E aqui a data de previsão de reajuste é quando provavelmente vai ser feito o próximo reajuste. Sabe me dizer quando que é? Desse contrato vai ser o ano de 2000 e esse ano de 2020 a gente não renovou, vai ser 2021, né? Tá, só mas que daí tem uma ali data também de já previsão? vai ficar diferente. Se é 12 meses, seria 18/6 de 2021, mas normalmente é que dá pra colocar diferente pega no final do mês, preferisse. né? Tá, então, vou colocar 2021. provavelmente vai ser dia 30 ali do 6 de 2021. Tranquilo, é que isso aqui é uma previsão, tá? Não é data fixa. Tá. Fechou, então. Então, vamos botar dessa forma. Esses campos aqui são informativos, eles vêm de outros lugares, tá? Então, pode ficar tranquilo. Inclusive, o último reajuste, ele é referente ao reajuste, tá? É uma informação de histórico. Vai mostrar aqui quando que foi feito o último reajuste. Depois, a gente tem o carregar medidor de garantia na leitura do equipamento, tá? Essa opção, ela serve para você usar as leituras que o técnico coleta em vez das leituras que você coloca no sistema ou importa. Nesse teu caso aqui, pode deixar desmarcado, tá? Você vai usar as leituras de faturamento para faturar e não as de garantia, tá? Isso. Depois, valor total do contrato, ele é para contratos de licitação. Não sei se tu tem hoje esse caso, essa demanda. Não? Não. Tá. Eu vou te passar também que ele é um recurso que dá para usar de outras formas, tá? Mas ele é principalmente para licitação. Dá para você colocar um valor aqui e conforme você vai gerando o faturamento, ele vai abatendo desse valor. Então, por isso que ele é mais para licitação, né? Você coloca, por exemplo, R$2.000 aqui, vai gerando, sei lá, R$200, vamos supor que fosse fixo, né? Fatura fixa de R$200 por mês, ele vai abatendo de 2.000 e tem um lugar no sistema onde você consegue verificar quantos % já saiu desse valor, tá? No caso aqui, vou deixar sem, né? Porque o teu não tem esse controle. Depois tem o enviar remessas apenas para suprimentos do contrato. Isso aqui é o seguinte, existe um recurso que é opcional, que é para você filtrar o que pode ser ou não enviado para o teu contrato de suprimento. Tá? Então aí pega lá os produtos que você tem de suprimento, filtra quais podem ser enviados para a máquina X
e salva numa lista. Aí o sistema só vai usar os itens daquela lista. Se tiver desmarcado, o sistema permite enviar qualquer item que você tenha cadastrado no sistema para aquela máquina. É realmente para minimizar erros. Eu não sei como é que... Hoje deixa desmarcado, tá? Depois a gente pode alterar isso. Tranquilo, então vou deixar desmarcado. Empenho é código de empenho, tá? Também para contratos de licitação. E esse bloquear envio de remessa aqui, bloquear abertura de OS, é como o próprio nome diz. Aqui bloqueia a abertura de OS. O cliente está atrasado, alguma coisa assim. Está inadimplente, não manda. Exatamente, dá para vir aqui e bloquear. Tá, basicamente isso. Vou salvar aqui. Perfeito, nós temos o nosso contrato cadastrado. Depois aqui eu tenho outras guias, ó. Essa foi a guia geral, que é a principal aqui das informações, tá? Depois eu tenho arquivos, observações, histórico de reajuste, que serve para essas três coisas que ele está dizendo. Arquivos, no caso aqui, vai ser o endereço contrato PDF, que é o teu contrato físico mesmo, que você escaneou, enfim. Digitaliza e bota aí, né? Isso, digitaliza e bota aqui. É só clicar aqui no botãozinho de carregar contrato, né? Tá. E incluir ele aqui. Beleza. Depois tem... Tu tem ele aí aqui nessa máquina? É que eu não tenho ele, o assinado eu não tenho digitalizado. Tranquilo. Tá olhando ali, não, então é melhor eu digitalizar depois e botar. Beleza, mas é só clicar aqui, tá? Descarregar contrato e tal. Depois você vai ter a observação, tá? Você vai ter a observação e você vai ter o histórico de reajuste. Observação é uma informação adicional, tá? Que você pode usar de duas formas, ou interna ou externa, tá? Se for interna, você vai colocar a informação aqui, deixa eu clicar em alterar, né? Colocar a informação aqui, informação adicional. E essa informação só aparece aqui, só aqui nesse campo. Se eu marcar esse campo aqui, ó, exportar observações para demonstrativo, ele vai no demonstrativo do cliente. Né? Isso, ele vai jogar sempre a informação que tiver aqui para todo demonstrativo, todo mês lá no cliente. Tá? Lembrando que existe observação de demonstrativo, tá? Que é um pouco diferente, porque daí você coloca na hora de gerar. Tá, entendi. Esse caso quer colocar alguma coisa aqui? Não, nesse cliente específico não tem nenhuma observação não? Então, tá relevante, não. Depois tem anexo, tá? Que você consegue fazer vários tipos de anexo, inclusive planilhas Excel. Tá? Então clica aqui em incluir e coloca o arquivo aqui e dá para colocar uma descrição nele também. Lembrando que clica primeiro nesse botão para carregar o arquivo, nessa lupinha. Tá? Seleciona o arquivo, preenche aqui a descrição dele e clica em incluir. Aí ele vai ficar disponível para todo mundo que tiver acesso ao sistema para fazer download ou para visualizar. Tá? E por último, temos os suprimentos. Só que esses suprimentos ele não é abordado nesse treinamento, tá? Ele é um módulo separado, que também é mais específico, e ele é abordado numa conversa só para ele, tá? Mas de maneira geral aqui tá prontinho para você já começar, né? Eu vou salvar aqui. E agora nós vamos para a próxima etapa, tá? Só antes de eu passar para a próxima etapa, eu quero que você se atente a algumas coisas. Percebe que aqui ele tem atalhos, tá? Esse leitura aqui você vai ver bem mais para frente, que é no outro treinamento. Esse botão é um atalho de equipamentos de novo, tá? E aqui a gente tem os status, tá? Só que esses status, eles são status do sistema, que são diferentes desse aqui, ó, que é uma nomenclatura que sai em relatório. Isso aqui sai em relatório. Isso aqui também dá para puxar para relatório, mas é mais para o sistema, tá? Então aqui a gente tem um contrato incluído. Lembra daquele botão de gerar contrato, esse aqui, ó? Sim. É ele que vai mudar de incluído para gerado. Tá bom? Que a gente vai ver no final desse treinamento como funciona. Eu não vou gerar, porque a recomendação é você criar uns contratos, né? Criar uns 3 contratozinhos e pedir ajuda para implantação também se tiver dúvida, tá? Depois do treinamento. E até para a gente depois ver se tem mais alguma coisa que pode mudar aqui em relação àquilo que a gente já tinha visto antes, tá? Então, beleza. Vamos clicar em detalhes de novo, ó. Tava lá na tela principal, detalhes, entrei em contratos, detalhes, entrei em equipamentos. Vou clicar em incluir. Vou pegar os equipamentos. Pode perceber que ele está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todos que você tem cadastrado, certo? Sim. Só que eles estão aparecendo aqui não porque eles estão cadastrados. Mas, é claro, né? Porque estão cadastrados. Mas porque eles têm o cliente que é o mesmo desse contrato. Como assim? Ó, o cliente do contrato é o Michel. Qual que é o cliente que está nos teus equipamentos? Também é o Michel. Entendeu? Deixa eu abrir ele lá. Equipamentos. Ó, também é o Michel. Nesse cliente principal aqui, tá? Então, se não estivesse com o mesmo cliente, aí a gente teria um problema porque ele não ia aparecer aqui nessa telinha aqui para a gente incluir. Então, sempre que, Felipe, eu cadastrei equipamento, ele não apareceu para mim incluir em contrato. Verifica o cliente para ver se está igual. Tá? Vou incluir aqui o primeiro, então,
Aí a data de instalação é aquilo que eu te falei, né? De você ter que configurar de acordo com a partir de quando você vai começar a faturar, tá? Como você não sabe essa data, você não sabe quando vai começar a faturar, a gente pode botar uma data fictícia aqui depois, dá para alterar depois, porque isso você teria que combinar com a implantação. Vocês não têm um período, uma data estimada, né, para começar a faturar? Não. Aí tem que ver com eles como é que seria ideal, mas dá para mudar isso depois, tá? Pode ficar tranquilo. Tá. Vamos Tu colocar diz que aqui... tem que ter uma data, tem que ser a data do faturamento para ele não contabilizar mais do que 30 dias? Desculpa, não entendi a tua pergunta. Por que que tem que ser a data, não é a data de instalação da máquina, e sim a data de faturamento? Não pode ser a data de instalação da máquina. Tá, pode mas ser. tu disse que tem que ser a outra data. Não entendi. Se eu disse, Falou então que eu tem que ser a falei data besteira, desculpa. Se eu disse, falei Não, besteira. tu comentou alguma coisa que tem que ser a data de faturamento, por isso que eu não entendi por que tem que ser a Ah, não, data aquilo lá de esquece. faturamento. Esquece. Tá. Pode esquecer aquilo lá, tá? Tá. Tá, aqui é a data de instalação da máquina mesmo, tá? Aí aqui só tem que se atentar a uma questão. Se eu colocar 18/6, ele vai entender que vai ter um primeiro período de faturamento de 18/6 até 23/6. Por causa disso aqui, tá? Então, você vai ter 5 dias aí de faturamento. Dá pra gente fazer diferente. A gente pode instalar dia 23 e aí ele já não vai considerar esses 5 dias. Começaria a faturar, se eu deixasse assim, né? A partir do mês 7 de 2019. Tá, vou botar 2020 aqui. Vou botar o final aqui do ano também. Como se fosse hoje. Tá? Estamos instalando hoje, então o primeiro faturamento seria 23/12. Tá bom? E vou salvar. Só antes de eu salvar, percebe aqui que tem o departamento, que ele puxa lá do cadastro da máquina, né? Como não tem, deixou em branco, não tem problema. Tem aqui as informações da máquina. Então, por exemplo, all-in toner, all-in cilindro, all-in paper, all-in revelador, significa o quê? Está incluso toner, está incluso cilindro, está incluso papel, está incluso revelador. O que está incluso aqui? Papel não. Papel não. O resto sim? Não. O resto sim. O resto sim, tá. E equipamento backup é equipamento backup, né? Que eu acho que não deve ter nenhum, que é aquele equipamento que fica lá no cliente para quando precisar. Então tá bom. Então eu vou salvar aqui. E beleza. Percebe que tem um campo aqui, ó, equipamento líder. Tá? Muito importante. Todo contrato de compensação tem um equipamento líder. Equipamento líder é o quê? É o equipamento que vai levar os valores de franquia. Lembra que eu te falei que a franquia ela é para todas as máquinas? Sim. Então, vai ter uma máquina que vai segurar esse valor para todas, né? Que vai compartilhar entre todas as outras máquinas. Essa é a líder, tá? E é obrigatório que tenha uma máquina líder no contrato de compensação, tá? A gente pode já usar essa daqui, tá? Aí fica a teu critério, que não vai fazer muita diferença. Pode ser. Então vamos a ela, vou alterar, marcar, salvar, tá? E agora, eu vou, claro, ter que cadastrar as outras máquinas, mas eu vou já te mostrar essa parte para ficar menos confuso, tá? Vou clicar em detalhes aqui, ó. E aqui eu vou ter a tela de cadastramento das informações de franquia, tá? Então, lembrando que aqui, ó, você já cadastrou certinho, ó, PBA4. Isso aqui vem da onde? Vem lá daquela guia outras informações, lembra? Desse botão aqui. Tá? Então, como você fez lá certinho, ele já apareceu ali pra gente. Clicar em incluir e PBA4. Qual que é a quantidade de franquia total? Vou ter que olhar, que eu não lembro de cabeça. Pode olhar, não tem problema. 20 mil folhas. Pode digitar aí, por favor. Tá, deixa eu só te fazer um questionamento. É 20 mil folhas ou 20 mil páginas? É 20 mil páginas, né? É, porque assim, ó, folha pode ser frente e verso, entendeu? Aí a frente é uma página, atrás é outra, entendeu? Mas beleza, geralmente é por página mesmo, deve ser 20 mil mesmo. Mas só pra isso ficar claro, porque pode dar diferença, né? No caso é assim mesmo? 20 mil páginas? É 20 mil páginas, 20 mil impressões. Tá, então dependendo, fechou. se for frente e verso, ele usar 10 mil frente e verso, já usou então a franquia, beleza. Então né? é assim mesmo. É assim mesmo. Tá. Depois a gente tem o valor de franquia. Quanto que é o valor aqui? Sabe dizer? 1.259. Pode botar lá também, por favor. Vai ponto ou vai vírgula? Não, pode botar isso. Não, assim ele vai entender que é R$1 e Bota pouco. sem nada, então? Bota sem nada. Isso. 1.250. Só assim? Isso, R$1.259, é isso? Isso aí. Então é assim mesmo, tá?
Valor de excedente, percebe que tem um 1000 aqui, tá? Esse 1000, aí ele já completa pra ti, tá? Depois, ó, quando tu tira, ele já faz a formatação. O 1000 aqui, ele é de milheiro, tá bom? Quanto que é o valor de excedente, sabe? 4 centavos. 4 centavos. Eu vou pegar a calculadora aqui, já tem aberto. Ih, mas já tem um cálculo ali, deixa eu pegar outro. Não, mas pode apagar, não é nada... Ih, já foi. Tá, ó, como é 4 centavos, é 0,04, certo? Sim. Só que é em milheiro, tá? Isso aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é sistêmico, tá? Depende dos processos lá internos do sistema para fazer o cálculo e gerar o valor final. No documento do cliente sai em centavos, tá? No documento sai em centavos, só que aqui tem que ser em milheiro. Então, é 4 centavos, eu tenho que multiplicar por 1000 para ele entender que é em milheiro. Então, 40. 40 aqui é 4 centavos. A página produzida, né? A página excedente, no caso, né? Entendeu? Entendi, mas daí toda vez eu vou ter que fazer o cálculo, é isso, pra botar ali? Sim, isso aqui é obrigatório. Não tem do que fugir daqui. Tá? E não é só aqui, tá? Essa parte aqui, essa tela, onde tem esse valor de excedente, não é a única tela. Tem outra tela também, que é a tela de inclusão para contratos que já estão gerados, que aí você também vai ter um valor de excedente que também é em milheiro. Sempre que for valor excedente, é em milheiro. Não, é um processo sistêmico que eu não sou programador formado ainda, né? Mas é um processo que o sistema faz para fazer cálculo, tá? Então, por isso que é em milheiro. Não tenho certeza, dá para questionar depois da implantação se já existe algum processo para transformar esses centavos. Mas está assim há muito tempo, tá? Então, acho que não, tá? Ok. E valor do medidor equipamento é o valor do medidor inicial. Só que o que acontece é o seguinte, né? Você não sabe quanto que vai começar a faturar aqui, né? Não. Então, pode deixar esse valor que vem em padrão, esse menos 1 aqui, tá? Que daí, quando você for começar a faturar, dá pra mudar ele. Tá? Como você não sabe agora... Tá, mas daí eu vou ter que botar o medidor do equipamento aí... Inicial? Toda vez que eu for faturar? Não. Não? Esse aqui é o medidor inicial. Vamos supor, ó, a gente está instalando a máquina hoje, dia 23/11, certo? Quanto que tá o valor da máquina hoje, saberia? Vou ter que olhar lá, deixa eu ver qual é o número de série dessa máquina. Pode olhar, no dia de hoje. R$ 89.303, total da máquina. Tá. Esse valor dá para colocar aqui. Só que você não sabe quando você vai começar a faturar, entendeu? Pode passar mais um mês e você não começou a faturar. Daí como Sim, você... mas daí eu... Pode falar. Não, o que eu ia te perguntar é assim, ó, daí eu vou cadastrar todos os contratos, eu não vou ainda faturar. Quando eu for faturar, eu vou ter que entrar novamente em todos os contratos para botar o medidor inicial? Tem uma rotina que faz isso, não tem que entrar no contrato. É uma rotina que só faz isso. Ela só altera esse valor do medidor inicial. Entendeu? Entendi. Mais ou menos, mas vamos lá. Eu vou te mostrar. Assim que a gente sair dessa tela, eu te mostro, tá? Vamos deixar assim, então. Assim que sair, eu mostro pra ti onde é, tá? Depois tem o medidor faturamento cálculo, tá? Isso daqui é muitíssimo importante, porque ele que vai relacionar as máquinas. No caso aqui é só PBA4 que trabalha? Não, tá, A4, A3, quantas máquinas? A4. Por exemplo, quando é A3, ele multiplica 2 A4, né? Tá, calma. Ele a máquina vai contabilizar como se fosse 2 A4. Quando é A3, ele contabiliza 2 A4, é isso? 2 A4. Um A3 seriam 2 folhas A4, né? Tá, mas ele tem um medidor separado na máquina? Não. Ele vai estar como um A4. Se ele imprimir A3, vai contabilizar 2 A4, tá? Assim configurado no equipamento. Tá. Vamos com calma aqui. Vamos definir o padrão aqui, ó, que é PBA4 com PBA4. E vamos pensar como é que a gente pode fazer isso. Tu disse que se for uma impressão PBA3, ele vai contabilizar como 2 A4, é isso? Procura tentar ficar atendendo a ligação em vez de ligar. Oi, desculpa, Felipe. Tranquilo. É que a gente tem que pensar um pouquinho na estrutura. Tu disse que se for uma impressão PBA3, ele vai imprimir 2 PBA4, é isso? Isso. Tá. Porque está configurado assim na máquina, entendeu? Então, se o cliente imprimir uma folha A3, ele na máquina vai contabilizar duas folhas A4. Ah, então ótimo. Então melhor ainda, porque senão ia ter que fazer de outro jeito aqui, mas se a máquina já faz isso, tá certo, tá? Já tá certo. Sim, a gente sempre deixa configurado assim já na máquina. Ótimo. Fica mais fácil. Bem mais fácil mesmo. Beleza, então, ótimo. Só vou comentar esses dois campos aqui, aí eu já posso te mostrar aquela rotina, tá? Que eu te falei. Tá. Isento de franquia é para você ignorar a franquia, para quando é um contrato de produção, geralmente, tá?
Sim, que paga por página. Isso. E faturamento fixo é o contrário, é quando você ignora a produção. Você tem uma taxa fixa, tá bom? E não importa a leitura. Daí é só realmente uma taxa fixa por mês. Aí você pode fazer de várias formas. Por exemplo, você pode ter uma taxa fixa por mês e pode ter produção. Aí aqui seria 0. Ele cobraria R$ 1.259 de taxa e cobraria 4 centavos a página, se eu deixasse do jeito que está agora. Viu? Até tu te confunde com esses 40 aí, ó. Oi? Vai ter que dar um jeito. Até tu te confunde com esses 40. É 4 centavos, não é 40. É porque tá em milheiro, né? Mas isso aqui não tá há muito tempo assim, tá? O sistema tem praticamente 20 anos, tá assim há muito, muito tempo mesmo, tá? É 20 mil, né? 20 mil. Tá. Então é dessa forma, tá? Eu poderia construir aqui com 0, aí ele ia entender que é uma taxa também, porque o valor de franquia é 0, não importa o que ele produzir, já vai ter o valor da taxa, tá? Mas na estrutura do teu cliente que a gente está cadastrando é assim mesmo, tá? Tá certinho, redondinho esse cadastro. Eu vou salvar agora e vou te mostrar onde é aquela rotina que eu comentei, tá? De mudar o valor ali. Ó. Então, pode perceber que ele puxou um valor para cá e eu quero alterar esse valor. Como é que eu faço isso? Tem duas formas. Ou a forma difícil, né, que é excluir e fazer tudo de novo. Ou a forma fácil, que é para isso que tem a rotina, que eu vou te mostrar onde fica agora. Ó. Vou fechar, 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 fechar. Manutenção, 10 medidor inicial. Tá? E tá aqui. Já tá aqui aquela única máquina que a gente fez. Ó. Tá? Aí eu dou um duplo clique nela e aqui eu coloco o valor do medidor inicial. Só isso. Aí dou um OK e já está pronto. Tá? Então, pode deixar todos com aquele -1 e aí quando for faturar, vem aqui e bota os valores dos medidores da máquina. Dá para ver aqui o código e a série. Ó. Aí você já consegue ir se guiando, não precisa ficar entrando em contrato por contrato. Faz tudo por essa tela aqui. Tá bom? Deixa eu voltar lá. Tá. Então, o que a gente fez agora foi cadastrar a máquina líder. Tá bom? Cadastramos a máquina líder. Agora a gente tem que cadastrar o resto das máquinas, tá? Só tem um detalhe. Quantas máquinas cor tem mesmo? 6. As 6 são cor? São 2 coloridas e o resto monocromático. Ah, bom. É que eu entendi que as 6 eram cor. Tá bom, não, ótimo. não. Essa que eu cadastrei então era PB. Vamos cadastrar agora as outras PB e depois a gente vai pra cor, tá? Ó, vamos pra segunda PB. Tá incluindo tudo menos o papel, né? Apartamento não tem. Aqui a gente pode fazer a instalação de 23/11/2020. Salvar. Ok. Vou fazer a mesma coisa para as outras, tá? E a última PB. Ótimo. Tá. Agora eu fiz o cadastramento de todas as PBs, tá? E só tem uma líder, que é o correto. Vamos começar cadastrando agora os medidores de cada uma. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Ó, aqui já tá faltando, tá vendo? Vamos voltar ali. Para essa máquina aqui, essa série aqui, já tá faltando aquele medidor que eu comentei aqui, ó. Tá? Então vamos entrar nele. Espera aí que nessa máquina. F2 é a 2. Se tá faltando essa aqui, deve estar faltando nas outras também, mas a gente já faz rapidinho. A gente já faz rapidinho. 18/1. Lembra que aqui, conforme eu passei lá no primeiro treinamento, isso aqui vai ser corrigido, tá? Tem que colocar assim de momento, mas vai ser automático, não vai precisar colocar mais nada aqui. E isso aqui não é o valor do medidor inicial, tá? O valor do medidor inicial é o que a gente definiu lá em contrato. Isso aqui é só para vincular o tipo de medidor à máquina. Tá, uma já foi, vamos na outra agora. PBA4. Fechou. E a 4. Ótimo, agora já deve estar certinho. Então, vamos vir aqui, incluir PB. Tá, aqui é o seguinte, a gente só vai definir valor excedente, tá? Por que só valor excedente? Porque não é por máquina, tá? A franquia está toda centralizada naquela máquina e o sistema já entende que ela é para todas as máquinas através desse campo aqui, ó. Medidor de faturamento cálculo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. O sistema identifica que uma máquina que é a máquina lá que a gente colocou como líder, que a franquia está naquela máquina ali. Só que quando eu fizer o faturamento, vai aparecer
cada máquina que imprimiu ou vai aparecer só o total na líder? Vai aparecer cada máquina. Ah, tá. Ok. Na verdade, vai aparecer cada máquina e o valor produzido no total do medidor. Por exemplo, assim, aparece quanto que as tuas 4 máquinas PB produziram, cada uma separada. E vai aparecer também no final o total produzido para o medidor PBA4. Entendeu? Entendi. Aparece os dois. Então tá, aqui é o mesmo esquema, tá? Só que aqui não tem quantidade e valor, só tem o excedente mesmo, tá? Aí aqui PBA4, aqui a gente deixa 100 e salva. Tá? Vou fazer isso para todas as tuas máquinas ali. 40. Tem PBA4. Fechou. Precisa alguma coisa? Só me dá um minutinho, tá, Felipe? Tranquilo. Deu, Felipe. Tranquilo, só tô vinculando lá no Cura 4 que tá faltando, tá? O medidor. Cura 4, Cura 4. Pronto. Aí agora vem uma questão interessante, tá? Como é que o sistema vai identificar o que é PB e o que é cor, tá? Através de um campo, tá? Que é justamente o medidor de faturamento. Eu vou incluir agora as duas máquinas que estavam faltando, que eram as cor, tá? Tinha incluído só a PB. Aqui é a mesma coisa, tudo incluído menos papel? Tudo. Tá. Só que assim, ó, como são medidores separados, tá? O PB tem uma franquia e a cor tem outra, certo? Deixa eu até confirmar aqui, Felipe, se essa máquina tem... Mas tem 250 folhas coloridas, 250 impressões. Porque assim, a ó, franquia. dá pra fazer das duas formas. Dá pra fazer tudo junto, cor com PB, ou dá pra fazer separado, cor e PB. Acho que tem que ser separado, porque senão o cliente pode não entender, né? Não interpretar que tá tudo junto. Como no contrato tá separado, o que é mono e o que é colorido, acho que o ideal é que apareça assim também. Tá. Vou incluir cor a 4. Quanto que é a quantidade de franquia para cor? 250. 250, valor? Tá dentro desses 1.259, né? Ele paga 1.259 por uma franquia de 20 mil impressões monocromáticas e mais 250 colorida. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, dentro desse valor está incluso tanto a mono quanto a color e só vai pagar excedente se exceder a franquia ali. Tá. Deixa eu só pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Porque se tu colocar 1.259 aí, vai ficar como se pagasse Vai ficar 2 vezes, ele vai cobrar 2 isso, vezes. Dá pra dividir o valor de 2, dá pra colocar metade no PB e metade no cor, se preferir. Ou a gente pode só deixar... fatura, Não, né? a gente pode deixar também assim. Deixar exatamente como tá assim. Deixa 250, que é a quantidade de franquia. E deixa o valor de franquia zerado, porque ele já tá no outro. O que você prefere? Vai ter que ser assim, melhor, porque se dividir vai ficar confuso. Tá bom, então vamos deixar Aí assim. deixa eu ver quantos centavos são. 4 centavos, não, 4 centavos é 28 centavos pela colorida. 28 centavos, vamos fazer o cálculo rápido ali. 280? Vezes 1.000. Não, Opa. 28 mil. 28 centavos, né? É 28 centavos. Ah, tá, eu tinha botado Vezes 28, 1.000. por isso que deu o resultado absurdo ali. 280. Tá. Depois aqui, ó, que vai mudar, tá? Aqui é cor a 4 agora, porque tá separado. Tá bom? E o resto fica do jeito que está. É só salvar. Fazendo outra máquina agora. Opa. Esse aqui já foi. Esse aqui também já foi. Deixa eu ver se inclui a última. Ah, não inclui a última ainda. 23/11/2020.
Aí aqui, né, não vai repetir, só colocar o valor de excedente e colocar de novo aquele outro cor a 4. Não, mas não é 40, né? É colorida, né? 880. Dá 280. Perdão. Pronto, tá? Então agora sim tá montadinha a estrutura. Desse jeito que a gente montou, tá pronto, tá? O que faltaria agora seria a gente gerar contrato, tá? Como a gente tá numa fase onde, principalmente, né, devido ao acontecimento do nosso treinamento de hoje, que teve a dúvida sobre esses campos aqui, não vamos gerar, tá? Vou te mostrar como gera, mas a gente não vai gerar para, se isso puder melhorar, a gente já alterar antes de gerar depois, tá? Beleza. Vou te mostrar então os últimos recursos que a gente tem, né? A gente viu tudo sobre grupo, contrato, equipamento, configuração de franquia. Também te mostrei a rotina, agora eu vou te mostrar esse botãozinho e esse botão aqui. Esse botão de cima, ele vai gerar um resumo do teu contrato, tá? Deixa eu só ele gerar aqui, pra gente ver o que vai acontecer. É basicamente um resumão, tá? Então, em vez de você ter que ficar entrando tela a tela, ele já gera aqui uma informação geral do teu contrato para você, tá? Aí consegue conferir tudo por aqui. Esses suprimentos acessórios aqui que não tem nada, tá? Ele é aquela lista que você falou que por enquanto não vai usar. Que fica bem aqui, ó, para você não ficar em branco. Fica essa lista aqui, tá? Aí você consegue fazer a inclusão, é bem simples, tá? Vem aqui, clica em incluir, clica no produto, seleciona qual o suprimento que pode enviar, seleciona ele, né, e salva depois. É bem tranquilo, tá? Como você não vai usar isso de momento... Isso que a gente está vendo ali atrás não é uma fatura, é algo que a gente vê os detalhes do contrato, né? Não é uma fatura, isso aqui é um resumo do contrato antes de gerar ele para garantir que esteja tudo certinho. Mas sai para o cliente? Oi? Vai assim para o cliente? Não, isso não vai para o cliente, isso é um documento para você ver. Tá. Isso é um documento para você ver, não é para o cliente. Tá. Depois que conferir o contrato, aí você... Tá dando um barulho no teu microfone, não sei o que... Pois não tô escutando nada aqui. Deixa eu ver se não é meu fone. Melhorou? Tá fazendo como se fosse umas batucadinhas, não sei o que, uma interferência. Estranho. Pois mas tranquilo, só avisando que vai sair no fundo, tá? Tá, eu vou tentar desconectar aqui e conectar de novo, peraí. Melhorou? Fala alguma coisa? Tá ouvindo? Tá bem baixinho, mas tô ouvindo. Pois é. Nossa, tua voz ficou muito baixa agora, cara. Melhorou? Melhorou. Tá. Mas não tem jeito, não tem problema, vamos dar seguimento aqui. Mas entendeu, né? Esse botão, então, ele vai gerar um resumão do nosso contrato. Tudo, sobre o grupo, sobre os contratos e o que tem dentro dele. Tá? A parte final, que é o fim desse treinamento de hoje, é esse botão aqui, gerar contratos, tá? Que tem, inclusive, o nosso contrato que a gente montou hoje. Tá? Eu não vou gerar ele, mas eu vou simular como se fosse gerar para você entender como funciona. Aqui vai ter a lista dos contratos que você tem para gerar, né, no caso do grupo e do contrato. E você vai adicionar esse item na lista, clicando nesse botão. Tudo que tiver na lista é o que você vai aplicar a rotina, ou seja, gerar. Antes de gerar, você vai ter essa opção de prorrateio aqui, ó. Geral, no início, no final e sem prorrata. Prorrata é basicamente para você cobrar proporcionalmente ao tempo que a máquina está no cliente. Então, por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar nosso bloquinho de notas. Vamos supor aqui que eu instalei a máquina no dia 18, só que eu faturo 23, certo? Sim, vai pegar só os dias de uso ali. Isso, vai ficar 5 dias só no meu cliente nesse caso, né? Aí eu posso cobrar os 5 dias ou cobrar o valor de franquia cheio. Entendeu? Aí ficaria o seu critério. Geralmente, tá? É uma recomendação que eu dou também, é você deixar o geral. Porque depois dá para tirar. Tipo, Felipe, eu ia fazer proporcional, mas acabei mudando de ideia. Tem como tirar? Tem. O que não dá para fazer é o contrário, tá? É gerar sem prorrata, ou seja, sem proporcional, e querer colocar depois. Tá? Então, eu faço a recomendação de já deixar geral e depois tirar. Aí você tem também mais duas opções, né? Ou no início, ou seja, no primeiro mês de faturamento, quando a máquina foi instalada, eu consigo cobrar proporcional. E no último período, que é lá no fim do contrato, mesma coisa, também consigo cobrar proporcional. Essa prorrata, ela tem aqui no geração de contratos, mas também tem na inclusão de equipamentos e também no cancelamento, tá? Quando é necessário. Mas esse é o conceito, cobrar proporcionalmente. Lembrando sempre que ele vai considerar as datas, né? Então, eu dei um exemplo aqui que eu instalei a máquina no dia 18
e eu faturo dia 23. Faturo no dia 23. Então, aqui eu tenho 5 dias só para cobrar do meu cliente, se for proporcional, se for com prorata. Sim. Entendeu? Basicamente é isso, tá? Aí a gente clicaria em gerar contratos, ele mostraria um status aqui para a gente de geração, que no caso aqui, por exemplo, gerado com sucesso. E depois ele mudaria aqui o status, né, de incluído para gerado. Qual que é a diferença de um incluído para gerado? Incluído eu consigo alterar tudo pelo esse alterar aqui, ou pelo menos a maioria das coisas, tá? O gerado, você tem que alterar tudo por aqui, ó, pelo manutenção. Tá? Então, são diferentes, porque o gerado significa que você já vai colocar valor de leitura. Você não consegue colocar valor de leitura para contratos que ainda não foram gerados, tá? Porque eles estão em fase de construção. Pensa que o incluído é como se eles estivessem em fase de construção. E o gerado é aquele que está pronto para você faturar. Tá bom? Então, a partir do momento que eu clicasse naquele botão de gerar, né, com ele na lista aqui bonitinho, eu passaria a faturar ele. Qual que é a recomendação e orientação que a implantação me passou, tá? Cadastra 3, 4 contratos, tá? E vê com eles como ficou, quais são as tuas dúvidas nessa parte de pós-treinamento, tá? Que é muito, muito, muito importante para você realmente tirar as suas dúvidas na hora que você estiver com a mão na massa, porque hoje aqui eu fiz demonstrando para você, né? Mas você não fez sozinha, né? Então, quando você for fazer, que vai ser a sua rotina, com certeza vai surgir mais dúvidas e aí você pode tirar lá com o pessoal, tá bom? Tá, beleza. Em relação ao que foi passado hoje aqui, tirando aquele incidente lá que já foi reportado, tem mais alguma coisa que ficou de dúvida do que eu passei? Não? Vai ser... Não, só quando eu fizer, assim, mas agora não. Tranquilo. Eu vou novamente reforçar lá com o pessoal de implantação, tá? A respeito dessa questão. E eu peço que tu também dê um toque para eles, tá? Tivemos um treinamento. Eu mando uma mensagem ali. Tá? Mas obrigado pela tua atenção, pela tua compreensão, Obrigada viu, Kelly? Felipe. Valeu, bom trabalho, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.